aí Jesus faz assim, ó. Suspira. Presta atenção. Porque o que eu vou falar aqui não é difícil, não é fácil. Jesus suspirou. Jesus podia falar com o moço, mas o moço não falava. Então Jesus suspira. Eu quero que você entenda que por alguns segundos Jesus vai ficar igual a ele. Porque suspirar, ele também suspirava. Quando o ar passa pelas pregas vocais, então elas se unem, se afastam e se unem, nós começamos a ouvir o som da voz. Esse moço conseguia a primeira parte, suspirar, mas ele não conseguia formular as palavras, porque ele não conseguiu ouvir. Então Jesus, quando suspira, fica igualzinho a ele. Porque Jesus é diferente de todo mundo que a gente conhece. O prazer de alguém é dizer assim: eu tenho e você não tem. Eu sou e você não é. Eu posso e você não pode. O prazer de Jesus é dizer: eu tenho, eu sou e eu posso. Mas eu vou esconder só para me parecer um pouquinho com você. E se você acha que eu estou emocionando muito e poetizando o texto, se lembre das afirmações do escritor na Epístola aos Hebreus, que diz sobre Jesus como um sacerdote perfeito, porque foi tentado e provado exatamente nos mesmos sentimentos que nós, e por isso é capaz de compreender exatamente o que sentimos e passamos. Quando Jesus suspira, Jesus está dizendo para aquele homem: eu posso me fazer igual a você. Inclusive, já me fiz homem para me parecer com você. E o meu próximo suspiro vai ser na cruz, mais uma vez igual a você, para te fazer igual a mim. Então, pelo amor de Deus, não use o que você tem para humilhar ninguém. Esconda o que você tem, se for para humilhar alguém. Vou abrir seus ouvidos. Vou desfazer a posição da sua vida. Vou fazer isso porque eu não pai somos um. E agora Jesus, suspirando, disse: Efatá. Eu sei que você deve estar imaginando que eu acabei de dizer que Jesus não fala para não exibir o que tem. E que Jesus suspirou para se fazer igual ao homem por um pouco de tempo. Mas agora é diferente. Agora Jesus vai falar em aramaico, Efatá, para dizer ao homem: eu tenho, eu posso, eu sou, eu falo, e a partir de agora você fala também. Eu quero que você entenda que Jesus só exibe aquilo que Ele tem poder para compartilhar, e que você só deve exibir aquilo que você tiver coragem para compartilhar. Jesus não está te dando poder para você mostrar que tem poder. Jesus está te dando poder para você compartilhar poder. Jesus está te dando unção, é para você dizer: eu tenho unção. Jesus está te dando unção para você compartilhar unção. E não diga que está sendo abençoado, ganha 20 salários mínimos e continua doando 1 quilo de fubá só, porque isso não pega bem para quem diz que está sendo abençoado. Jesus está dizendo: se é para exibir, tem que ter autoridade para compartilhar. Jesus vai falar e Ele vai falar também. O filho dele se abriu. A prisão da língua se desfez. E diante do milagre que Jesus operou, a Bíblia diz que Ele começou a falar perfeitamente. A versão King James, se você estiver utilizando, confira. Acerca deste milagre diz que o menino ou o homem passou a falar fluentemente.
expressão é poderosa. Amém. Porque isso explica algo que parece inicialmente confuso. Jesus falava grego, obviamente, a língua da rua, falava aramaico. Isso não era problema para Jesus. Mas quando você pensa em iniciar alguém no universo da fala, você começa com pequenas palavras e palavras fáceis de serem pronunciadas. Qualquer pessoa que estudar esse milagre mais a fundo vai perceber que o ideal era que Jesus tivesse usado uma palavra no grego. Isso facilitaria a comunicação com esse indivíduo e seria uma palavra de mais fácil pronúncia. Para mim não, para mim o grego é muito difícil, mas nos dias de Jesus não. Nos dias de Jesus falar grego era bem mais fácil que falar aramaico. Jesus usou aramaico e diz para ele Efatá. Aí a tradução que utiliza King James diz que ele falava fluentemente. Eu quero que você entenda o que Jesus fez aqui. Porque a gente nunca fala sobre alguém que conhece, que domina a própria língua, a língua pátria, com alguém que fala fluentemente. Você nunca deve ter ouvido alguém dizer sobre um brasileiro, sobre um paulistano, fulano fala fluentemente o português. Ninguém diz isso. A gente costuma usar essa palavra fluência quando o indivíduo consegue dominar uma outra língua. A versão King James diz que esse moço começou a falar fluentemente. Jesus falou com ele em aramaico e ele começou a falar fluentemente. Jesus usou a língua mais difícil e ele não gaguejou. Ele falava fluentemente. Jesus usou a língua que algumas pessoas demoraram tempos para aprender, mesmo sendo alguém ensinado e capaz há muitos anos, e um homem que nunca havia falado, abre a boca e começa a falar fluentemente. Eu vim aqui dizer que Jesus não vai dar um jeitinho na sua vida, uma emendada na sua vida. Jesus não vai passar um carro na sua vida. Jesus está dizendo, muito obrigado, eu vou fazer uma coisa boa e grande na sua vida. E você vai falar como se sempre houvesse falado antes. Jesus vai te habilitar a fazer tudo que você não podia fazer, porque Ele tem poder para isso. Quem viu o milagre começou a dizer assim, eu não sei. Tudo Ele faz bem. Presta atenção. Tudo Ele faz bem. Na língua portuguesa está assim na sua Bíblia. Tudo Ele faz bem. Dois pontos. E o que Ele fez. Na língua bíblica, a ideia não é de uma frase dita uma única vez. A ideia é de uma frase repetida várias vezes. Diante do que Jesus fez, eles começaram a dizer assim, tudo Ele faz bem, tudo Ele faz bem, tudo Ele faz bem, tudo. Eles não conseguiam parar de declarar isso. Tudo Ele faz bem, tudo Ele faz bem. Eu disse a Jesus, eu quero ser assim. Quando eu tiver com bastante dinheiro, eu quero dizer, tudo Ele faz bem. E quando eu tiver sem dinheiro nenhum, tudo Ele faz bem. E quando você estiver com bastante saúde, diga, tudo Ele faz bem. E se o diagnóstico for de morte, tudo Ele faz bem. Se te abraçarem, te amarem, diga, tudo Ele faz bem. Mas te rejeitarem e humilharem, diga, tudo